vamos continuar aqui com o que eu estava falando sobre a missão de Deus e a transformação, né? A missão de Deus aplicada às práticas culturais que são nocivas e como ela deve transformar sociedades. Começar em nós, como igreja, como missão, precisamos ser transformados e a partir daí sermos agentes de transformação onde pisarmos os pés. A igreja ela não pode chegar numa comunidade, num bairro, numa cidade e se estabelecer naquele lugar e aquele lugar permanecer da mesma maneira. Onde Jesus ia, inclusive Jesus ia a festas, né? Jesus ele era chamado a participar de festas e não era festas de igreja, né? Rose, Rose. Os cachorros estão caçando. E eram festas de homens que deviam ser festas muito legais, né? E Jesus ia, mas por que ele ia nessa festa? Porque quando Jesus chegava lá, ele não era só mais um convidado daquela festa que ia fazer o que a festa dizia. Ele chegava porque ele sabia que quando ele entrasse ali, ele era um agente de transformação naquele lugar. Quando ele chegava, o som abaixava, ele chamava a atenção e ele contava as histórias, ele direcionava o que ele queria ali. Então, a igreja tem que ser assim. Onde quer que a igreja pise, ela precisa ser um objeto de transformação. Se a igreja não transforma com onde ela chega, é porque tem alguma coisa de errado. E muitas vezes a igreja pensa que o objeto de transformação dela tem que ser lá dentro. A pessoa quer ser transformada. Então, muitas vezes a igreja ela pensa que para a pessoa ser transformada ela precisa entrar lá dentro e a obrigação dela está só ali. Venham até mim e aí aqui dentro você vai ser transformado. Mas da porta para fora é com você. E não é só isso, né? Com certeza eu creio, né? Eu sou um exemplo disso. Eu entrei numa igreja um dia e Deus me transformou. Só que a gente precisa sair de lá, a igreja precisa sair. E a igreja ela precisa ser um objeto de transformação onde quer que ela esteja. Se a igreja está num bairro e as pessoas olham para aquela igreja como só mais uma igreja, tem algo errado. O reino de Deus, quando ele chega transformando. Então nós precisamos ter esse alvo, né? Como missão, nós como missionários, de chegar no lugar e gerar transformação. Se existiam práticas ali que podem ser culturais, mas se são nocivas, quando o reino de Deus ela chega, ela transforma. Quando Jesus se encontra com Zaqueu, ele tinha uma prática nociva, muito nociva, que era a corrupção, a extorsão. Ele era desse jeito. E com isso, quando ele teve esse encontro com Jesus, há uma transformação. E essa transformação é jogada para fora, alcança outras pessoas. Então, nós precisamos ser assim como igreja, como missão. Jesus ele era intencional, onde ele chegava em transformar. Ele não só pisava em mais um lugar e pronto. Vou passar por aqui e quando eu for embora as pessoas vão me esquecer e não vai mudar em nada. A gente precisa ser mais efetivo, buscar mais essa ideia de gerar transformação e pisar nos lugares transformando. Então, fazer parte da missão de Deus é ser um agente de transformação. Nós como igreja precisamos chegar nos lugares e levar o reino de Deus. O reino de Deus é transformação, não adianta. O reino de Deus ele não vai chegar e dividir lugar. Ele vai chegar e vai mudar tudo aquilo. Então, nós somos agentes do reino. Nossa missão é levar o reino de Deus. Então nós precisamos chegar como agentes, né? E todos nós somos chamados a isso, né? Às vezes fica a pergunta, quem é chamado a participar da Missio Dei? Existe uma diferença, né? Dois termos, né? Missão e missões. Existe a missão, a Missio Dei, que é um âmbito mais geral, a missão de Deus. E existe missões. Missões é algo, vamos dizer assim, mais vocacional,
talvez entra mais essa questão de um envio, né? Eu faço parte de missões porque eu sou um missionário enviado, né? Eu saí da minha casa, da minha igreja, a igreja estendeu as mãos e me enviou, então eu faço parte de missões. Porém, nem todos fazem parte de missões, nem todos aqueles que são cristãos fazem parte de missões diretamente como eu faço. Porém, a missão ela não tem divisão. Spurgeon vai dizer a seguinte frase: todo missionário, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. O que quer dizer? Se você se tornou cristão, você automaticamente faz parte da missão de Deus. Se você diz que não faz parte da missão de Deus, você está sendo um impostor. Então todos nós somos agentes do reino de Deus. Como que, por exemplo, você que não está em missões, como eu estou, que vim um pouco mais longe de casa, né? Alguns vão para bem mais longe. Mas você está no seu trabalho. Me diga, Deus vai precisar chamar um pastor para pregar para o seu colega de trabalho? Ou talvez me tirar da onde eu estou aqui para enviar aí no seu trabalho, para você poder falar de missões para ele? Ou de missões? Falar do evangelho para ele? Não. Por que não? Porque você já está aí, você já é um enviado do Senhor neste lugar. Então, precisamos entender isso. Todos nós fazemos parte do evangelho, de levar o evangelho, da missão de Deus. E dentro disso, nós precisamos entender que nós somos agentes do reino de Deus, de transformação. Agentes que levam essa transformação. E onde o reino de Deus chega, ele muda. Muda as pessoas, muda o lugar. Então, se você... Ontem a gente foi em um espetáculo aqui, né? Realmente foi um espetáculo que foi no teatro aqui da cidade, mas foi um espetáculo feito por um ministério da igreja que a gente tem frequentado aqui. Esse ministério trabalha com dança com meninas, né? Crianças ali carentes, e foi algo assim sensacional. O tema era de Gênesis até que ele venha, né? De Gênesis a Apocalipse. E foi algo assim sensacional. Você via a arte ali, como as meninas dançavam bem, desde as maiores até as menores. E mesmo sem conhecer aquelas meninas, você vê que aquele ministério chegou na vida delas e gerou transformação para melhor. Trouxe algo para elas de melhor. Então, nós como igreja do Senhor precisamos fazer isso, levar essa transformação e fazer com que a vida das pessoas mude para melhor, de dentro para fora. Não é só financeiramente, também gera mudança financeira. Se o reino de Deus chega, não existe mais miséria, não existe mais um lugar sem saneamento básico, um lugar com diversas doenças. Existe sim pessoas que são chamadas ao sofrimento, mas não desse jeito. O reino de Deus ele chega gerando transformação. Paulo era um agente de transformação, né? E Paulo muitas vezes vivia, né, em sofrimento, nas suas lutas internas, externas, mas onde ele pisava o pé, ele gerava transformação nas pessoas e gerava transformação ali também nos lugares, né? A gente vê isso. E então nós precisamos ser agentes da missão de Deus. Eu pretendo falar um pouco mais sobre isso. Orem por mim em relação a essa questão de estar aqui, né, nas redes sociais falando, editando, podendo fazer um conteúdo bom. Mas eu quero falar mais sobre a missão de Deus e como nós devemos participar e podemos ser mais efetivos nelas. Isso aí, Deus abençoe.